Olha só, em 2022, uma mudança no plano de carreira de 430 professores de Beberibe mexeu bastante com a estrutura salarial deles. Mas, na prática, o que isso significou em termos financeiros? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nos números para entender o impacto real dessa mudança no bolso de cada educador. Então, a grande questão que guia a nossa conversa é essa: o que essa alteração no plano de carreira significou de verdade para a renda dos professores? Para encontrar a resposta, a gente vai seguir o caminho dos dados, passo a passo. E é muito importante a gente ter em mente que não estamos falando de números abstratos. Essa mudança impactou diretamente a vida de 430 professores concursados do município. Cada dado que a gente vai ver aqui representa a realidade financeira dessas pessoas. Para a gente entender o cenário completo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada na mudança em si. Depois, a gente compara a estrutura de salários de antes com a nova, calcula as perdas mensais e, no final, projeta o impacto disso tudo ao longo de 48 meses. Vamos lá? Bom, tudo começou em 2022. Foi nesse ano que a base de cálculo do salário para esses profissionais foi alterada. E não foi um simples ajuste, não. Foi uma reestruturação bem profunda na forma como a remuneração era definida. Para a gente conseguir medir o impacto real, a gente precisa de um ponto de partida, certo? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo e ver como os salários eram estruturados antes de 2022. Essa é a nossa base de comparação. Essa aqui era a estrutura salarial antiga. Reparem bem em dois pontos principais. O nível mais alto, o NVD1, com um salário de R$ 12.505,91, e o nível NVE, onde está a grande maioria dos professores, 373 deles, com um salário de R$ 7.695,95. Guardem esses valores. Certo. Agora, vamos avançar para a nova realidade. Depois de alteração, uma nova tabela salarial entrou em jogo. A estrutura mudou e os valores também. É aqui que a comparação começa a contar a história de verdade. E essa nova tabela já mostra a mudança com muita clareza. Vamos olhar para o mesmo nível NVD1. O salário agora é de R$ 9.476,56 e o nível NVE foi para R$ 7.289,67. Só de bater o olho, o contraste já diz muito, né? Agora sim, chegamos ao coração da nossa análise. A gente vai detalhar, nível por nível, qual foi o impacto financeiro mensal dessa mudança. Vamos transformar essa comparação visual em números bem concretos. Começando pelo topo da carreira, o nível NVD1. O salário base, que era de mais de R$ 12.500, foi ajustado para pouco menos de R$ 9.500. A diferença é bem visível. Na prática, o resultado é uma perda mensal de R$ 3.029,35. Isso é uma redução de quase 25% no salário base desse nível. É uma queda muito, muito significativa. Seguindo para os 19 professores do nível NVM, o salário caiu de R$ 9.619 para R$ 8.041. Isso se traduz numa perda mensal de R$ 1.578,63 para cada um desses educadores. Uma queda de mais de 16%. De novo, um impacto bem direto e considerável. Agora vamos ao maior grupo, os 373 professores do nível NVE. O salário foi de R$ 7.695 para R$ 7.289. Embora a diferença pareça menor, ela afeta a grande maioria dos profissionais. Para este grupo, a redução mensal foi de R$ 406,28. Em termos percentuais, é uma redução de pouco mais de 5%, mas, como vimos, é um valor que impacta o maior número de professores. Para os 31 professores do nível NVG, a situação é parecida. O salário, que era de R$ 6.413, caiu para R$ 5.833 com a nova estrutura. O resultado aqui é uma perda mensal de R$ 579,59, o que dá uma redução de 9%. O padrão de redução salarial se repete em quase todos os níveis, né? Mas, olha, para sermos bem completos, é fundamental notar que houve exceções. O nível NVF não teve nenhuma alteração. E o nível NVM-6, com 6 professores, teve um pequeno aumento mensal, de R$ 49,52. Bom, agora que a gente já viu as perdas mensais,
Vamos ampliar nossa perspectiva. Uma perda que acontece todo mês, quando acumulada, vira um déficit bem grande. Vamos então projetar essas perdas em 48 meses, de 2022 a 2025, para entender o tamanho do impacto a longo prazo. E este é o resultado acumulado. É impressionante. Para um profissional do nível NVD1, a perda projetada em 4 anos chega a mais de R$ 145 mil. Para o nível NVM, a perda individual ultrapassa R$ 75 mil. E mesmo para o grande grupo do nível NV, a perda se aproxima de R$ 20 mil por pessoa. Os números realmente falam por si. Se tem um número que resume a magnitude de tudo isso, é este. Uma projeção de perda que ultrapassa R$ 145 mil para um único educador em apenas 4 anos. Isso mostra a real dimensão das consequências financeiras dessa alteração. E assim, a nossa análise termina com uma pergunta que vai além dos números. Quais os efeitos a longo prazo na retenção de talentos e, claro, na qualidade do ensino, quando a base financeira de uma categoria passa por uma mudança tão profunda? Fica a reflexão.